Na escola bíblica dominical, nós estamos falando sobre seitas e heresias, com foco nas testemunhas de Jeová. Hoje pela manhã, hoje domingo, na aula da escola bíblica dominical, nós tratamos de uma heresia ensinada pela torre de vigia às testemunhas de Jeová, uma das heresias mais frágeis que a torre de vigia ensina às testemunhas de Jeová. Nós falamos sobre a personalidade, a pessoa do Espírito Santo. Para a torre de vigia, para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, uma energia, é o poder que Deus usa para realizar as suas vontades, os seus intentos conforme a sua sabedoria. Mas por que as testemunhas de Jeová negam? Qual é o real motivo das testemunhas de Jeová negarem a personalidade, a pessoa, negar que o Espírito Santo é uma pessoa? A real finalidade é negar a doutrina da Trindade. Sem três pessoas, não há uma trindade. Uma das doutrinas mais frágeis, como já disse, que a torre de vigia ensina a você, minha cara testemunha de Jeová. Eu gostaria de, neste vídeo, fazer menção a três textos, a três passagens bíblicas para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. O primeiro texto está no Evangelho de João. Registrar as palavras de Jesus no Evangelho de João. João, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 7, está ali a pessoa do Espírito Santo. Se não, vejamos. Todavia, Jesus dizendo, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que na Bíblia, a tradução do Novo Mundo está o ajudador, eu reconheço que não há muita diferença aí, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus está dizendo que ele está de volta para os céus e que não vai deixar os discípulos órfãos e que ele será substituído não por uma força, mas por uma pessoa. Uma outra pessoa vai substituir Jesus. Jesus, uma pessoa, será substituído por outra pessoa. Vejamos o versículo de número 8. E quando ele vier, ele, pronome pessoal. E quando ele vier, pronome atribuído a uma pessoa. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A pessoa que convence, o Espírito Santo tem capacidade, porque é uma pessoa de convencer. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo de número 10 diz assim, ou melhor, versículo de número 13 diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis ouvir agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, ele novamente,
pronome pessoal e com uma função. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Minha cara testemunha de Jeová, o Espírito Santo guia, fala, convence as pessoas. Logo, não pode ser uma força, uma energia, senão uma pessoa. Voltemos ao versículo de número 13. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo guia, fala, convence, ouve, e não é uma pessoa. Minha cara testemunha de Jeová não deixa a torre de vigia de Bíblias e tratados continuar enganando você. A outra passagem que eu quero compartilhar com você está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e versículo de número 4. Atos 2, 4. Vamos ver o que diz o texto. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Raciocine comigo, minha cara testemunha de Jeová. Todos foram cheios do Espírito Santo, conforme orientação, escolha de alguém, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ele governa, escolhia, selecionava atributos de uma pessoa. Como que o Espírito Santo não é uma pessoa? Eu gostaria ainda de ler com você, minha cara testemunha de Jeová, Atos capítulo 13, e versículo 1 e versículo 2. No versículo de número 1 de Atos capítulo 13, diz que a igreja estava reunida, a liderança da igreja estava reunida. E vejam vocês o que diz o versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Você já ouviu falar em silêncio eloquente? Esse silêncio que acabei de fazer. Estando a igreja reunida, orando e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, dando provas cabais de que ele é uma pessoa. Disse o Espírito Santo. Vamos ver o que disse o Espírito Santo. Separem para mim. Além de falar, ele usa um pronome pessoal, mim. Separem para mim a Barnabé e a Saulo. E agora, pasmem, minhas queridas testemunhas de Jeová. Separem para mim, para a obra que eu os tenho chamado. Que eu, pronome pessoal, os tenho chamado. Aqui ele disse, ele escolheu, ele selecionou pessoas e disse, separem para mim, para a obra que eu os tenho chamado. Negar, diante de tantas evidências bíblicas, a pessoa,
a personalidade do Espírito Santo diante de tantas evidências bíblicas, ou melhor, diante de tantas provas bíblicas, minha cara testemunha de Jeová não passa de falta de honestidade intelectual. Gostou do vídeo? Gostou? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!